Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E então vamos continuar mais uma vez falando então sobre One Piece. A gente viu basicamente no último vídeo de que o Ryukogi, o Aramaki, como nós iremos ver melhor nesse vídeo, o Almirante Yagigi, conhecido como Touro Verde, basicamente está se dirigindo para o Wano e vai causar um alvoroço imenso. Só que inesperadamente, para salvar o dia de Wano, para que o Luffy, por hora, e seus demais companheiros possam descansar, nós vemos de que o Shanks simplesmente surge ali para parar o Almirante. Mas fora isso, nós vemos ali que alguma coisa mudou na determinação do Shanks, porque agora ele vê de que por que não irmos então atrás do One Piece. Chegou a grande hora e também a hora desse vídeo ir ali, um pequeno merchanzinho ali. Espero imensamente que vocês gostem do vídeo, que então deixem um like, que se inscrevam no canal e que ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem e então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Com a publicação então dos novos cartazes de procurado do Luffy, do Kid e do Love, também dos demais Mugiwaras e todo mundo que esteve ali envolvido em toda essa guerra de Wano, a gente vê de que o Luffy acaba tendo o seu pôster de procurado mudado, agora sendo acrescentado então um D no seu nome, que o governo mundial já havia mandado ser tirado, fora também a aparência do Luffy, que agora está no seu modo Gear 50, que o governo mundial claramente não quer que ninguém descubra a verdade por trás da verdadeira fruta do Luffy. E eles até tentam ali falar pro Morgan, tentar impedir isso, mas no fim das contas o Morgan só quer ver o circo pegar fogo e a pura diversão dele. Ele mesmo vê de que ele não vai deixá-los manipular essas informações agora. E nesse mundo em constante mudança, só os fatos são os mais intrigantes. A gente então vê de que o Yonkou Kaido e a Yonkou Big Mom foram derrotados em uma notícia bombástica que se espalhou rapidamente ao redor do mundo. Aqueles que conseguiram derrubar dois dos imperadores que governavam esses mares por décadas foram os três capitães dos mares, Monkey D. Luffy, Eustace, Capitão Kid e Trafalgar Law. Kid, que com 3 bilhões de berry, junto também Luffy com 3 bilhões de berry e o Law com também 3 bilhões de berry. E por conta disso, o governo mundial ofereceu para cada um deles a extraordinária recompensa de 3 bilhões de berry, onde, por mais que seja algo impressionante, o próprio Law já afirma ali sentir um certo cheiro de problema. A gente então muda ali de cena indo para o porão do castelo da capital das flores, onde vemos ali a Robin se encontrando com aquele ferreiro que cuidava da Otama, que usa ali uma máscara de Tengu, onde basicamente até ali ele já encontrando a Robin mexendo na sua coleção pessoal. Ele basicamente trabalhava como se fosse meio que um escultor, fabricando ali algumas poucas bonecas, onde a Robin até ali vendo o porquê que a coleção dele ficaria embaixo aí do porão ali, logo abaixo do castelo de Wano. E no fim das contas, essa sala a princípio era um dos hobbies para esse cara, mas que na verdade também foi o lugar na qual ele terminou preso aí por muitos anos, onde a própria Robin se questionando por que ele estaria preso, sendo que ele era apenas um mero ferreiro. Só que basicamente a gente vê de que esse cara é na verdade Kozuki Sukiyaki, que é o pai do Oden, e ele que basicamente acabava tendo isso daí como hobby, essa fabricação de bonecas, por conta de achar ali a política um tanto quanto chata. E ele até ali, que a gente achava teoricamente estar morto, acabou não morrendo e se escondendo depois da morte do Oden, por conta dele ter se culpado, porque na ausência do Oden, quando ele foi ali na jornada dele com Barba Branca e depois com Gold Roger, encontrou o One Piece, o Sukiyaki acabou perdendo o trono de Wano para o Orochi, que começou a reinar dali em diante uma verdadeira ditadura. E a própria Robin se questiona ali se o Momo ou a Hiyori não sabem disso, e ele basicamente não tem o intuito de falar isso daí agora. Ele mesmo quase não foi capaz de escapar dessa sala quando ele fugiu, e quando ele viu, Oden já estava morto e o país e o ano havia mudado.
Ele pensou em cometer o suicídio, mas no fim das contas ele acaba até sendo interrompido pela Robin, que não se importa muito com o que ele viria a falar, por conta de que a Robin sabe de que deveria estar em algum lugar desse país, a arma ancestral Pluton, e que de fato ali a própria Robin lembra de que o Poneglyph no reino de Alabasta declarava isso. E meus amigos, de fato a Pluton está aí. A gente vê que enquanto isso em Udon, a antiga mina dos prisioneiros, vemos ali que o Ryukugyu acaba chegando já metendo porrada em geral dos minions do Kaido, fora também humilhando, que é um tanto quanto surpreendente, o Queen e o King. Ele que tem a capacidade basicamente de manipular ali raízes, árvores, plantas e começa a drenar a energia vital de todos os subordinados do Kaido, onde ele basicamente vê de que a marinha já não tem gente o bastante para lidar ali com toda essa bagunça que eles estão fazendo nesse momento. E ele basicamente humilha completamente o King e o Queen quando ele acaba recebendo ali uma ligação do Sakazuki, onde basicamente a gente vê então o almirante do quartel-general da marinha Ryukugyu, ou o verdadeiro nome dele, Aramaki. Ele que basicamente ali tentando ser impedido pelo Sakazuki, que já tentou impedir ele antes de chegar, mas o Aramaki ali para tentar acabar com o Luffy, roubar a cabeça do Luffy depois de todo esse tumulto que está acontecendo agora, vai tentar ali de alguma forma pegar então o Luffy desprevenido, que obviamente ele deve estar relativamente cansado, e também com isso ganhar ali uns certos pontinhos com o Sakazuki. Só que enquanto isso a gente vê de que todo mundo lá na capital das flores festejando e brindando ali até o amanhecer, enquanto a gente vê que isso aí pra todo mundo é o melhor festival de todos. A gente vê que o bando do Kid, do LOL, do Luffy, o próprio Kid e o Luffy ali brigando quando o Kid tenta impedir o Luffy para mostrar para ele ali uma notícia um tanto quanto importante, por conta dele não saber o que está havendo lá fora. Mas nós vemos de que agora temos os novos intitulados 4 imperadores, os 4 Yonkous: Shanks o Ruivo, Barba Negra, o Marshall D. Tits, Luffy do Chapéu de Palha, e inesperadamente que veio ali inicialmente do bando do Gold Roger, criou seu próprio bando, foi humilhado pelo Luffy, preso em Impel Down, fugiu de Impel Down, virou um Shichibukai e agora se tornou, meus caros amigos, um Yonkou. E quem sabe, sem zoeira, mas vai que teremos Buggy, o palhaço estrela, como Yonkou e futuro rei dos piratas. A piada com o Buggy não termina. Enquanto isso, a gente basicamente vê de que o Ryukugyu segue então na direção de todo o festival, onde lá ele simplesmente acaba se encontrando com os bainhas vermelhos. Eles que não têm o intuito de deixarem ele se meter no caminho ali do Luffy e dos seus demais aliados que estão ali comemorando depois de toda essa vitória. Só que no fim das contas, o próprio Ryukugyu, que ele tem uma personalidade horrível, é um verdadeiro cachorrinho ali do governo mundial. Ele vê que eles não têm a mínima ideia dos métodos do mundo lá fora. Os Tenryubitos para eles são os deuses desse mundo, e um país como esse, sem laços com o governo mundial, não tem direito algum. E ele basicamente ali controlando com os poderes de Akuma no Mi dele, ele que é o usuário da Mori Mori no Mi, onde basicamente é como se fosse ali a fruta da floresta. Ele é capaz de manipular a própria floresta, a natureza ao seu redor, como o usuário de uma fruta logia. Ele que basicamente é a própria natureza encarnada, que começa ali a se imbuir por várias raízes, folhas, flores e criar vários socos de madeira na direção dos bainhas vermelhos, vendo de que não é para eles ficarem furiosos e nervosos, por conta de que é assim que o mundo funciona. Enquanto a festa corre solta lá na capital das flores, nós vemos que eles lutam contra um almirante da magia, que basicamente vê que está na hora deles aprenderem uma verdade árdua, de que a humanidade somente chega tão longe por ter imposto e hierarquias. Eles têm que colocar nações não afiliadas como a nação de Wano no seu devido lugar. E essa é a ordem que mantém a vida funcionando. E algo bem polêmico que ele fala, que basicamente preconceito é o que dá ali eles
estabilidade. A gente vê que enquanto isso, ele se tornando uma espécie de árvore gigante, ele começa ali a atacar geral os bainhas vermelhos, tentando cortar ele, mas no fim das contas com grande dificuldade. O próprio Ryukugyu vê de que nenhuma lei seria quebrada se todos eles morrerem ali, e tentem o quanto quiserem, nunca ali irão conseguir pará-lo, e ele irá ali matar milhares do povo de Wano. Só que nós vemos de que se isso ali é o que ele vai fazer para tentar chegar até o Luffy, o Yamato, mesmo que na base da porrada, não vai deixar isso. A gente já basicamente vê que ele acerta uma porrada imensa ali já, com sua massa de ferro imbuído no haki, e acerta em cheio o Ryukugyu, que basicamente vem ali agora para lutar contra o Yamato. Yamato vê que essas pessoas passaram por 20 anos de tirania, e agora que estão finalmente livres para celebrar sua liberdade, de jeito nenhum ele vai estragar isso. E basicamente o próprio Yamato se apresentando como filho do Kaido, onde até ali o próprio Ryukugyu ficando um tanto quanto suspeito. Só que a gente vê de que nesse meio tempo também temos a chegada do Momonosuke no seu modo dragão. Ele mesmo vê de que eles não têm nenhuma intenção de permitir que eles ponham um dedo nos heróis que estão ali se recuperando agora, e atingindo ali um Bottle Breath que teoricamente era para ter saído, só sai uma fumacinha ali, uma chamazinha. A gente vê de que o Momonosuke surge para tentar, mesmo que na mordida, parar o Ryukugyu. A gente vê de que ainda assim é completamente inútil, porque por mais que eles ali mordam ele, cortem ele, ele se regenera quantas vezes forem necessários e começa ali a ser agarrado pelo Ryukugyu, que iria acabar com ele, enquanto o Momonosuke tenta ali acabar com todo esse terror e o medo que o povo de Wano estava vivendo, e não vai deixar mais ninguém trazer isso de volta. O próprio Yamato tenta intervir quando o Momonosuke pede para que ele não deva lutar. Ele sabe ali muito bem, ele tem um grande motivo para que ele não se meta em tudo isso. Só que enquanto isso a gente vê de que nos mares ao redor de Wano, vemos ali de que agora realmente ali vendo um navio que nós não esperávamos vir até Wano, vemos então o bando do Ruivo, o Shanks, que basicamente vê ali o quão nostálgico é estar aí em volta, porque na última vez que ele esteve aqui foi quando eles estavam dando ao Oden uma festa de despedida, e ele até se questionando agora se o Momo e a Hiyori devem estar bem, já que eles se tornaram adultos agora, quando a gente vê que o restante do bando do Shanks que conhecia o Luffy, bem ansiosos para conhecer, para rever ali o Luffy, e também quem não conhecia antes querendo ver por conta do quão bem falado ali de certa forma é o Luffy, por conta de que esse garotinho ali acabou atualmente agora sendo considerado, se tornou ali um Yonkou. O próprio Shanks, quando pega o cartaz de procurado do Luffy e olha ali para a recompensa dele, lembra do dia em que ele basicamente roubou ali a Gomu Gomu no Mi, que na verdade é a Hito Hito no Mi modelo Nika da CIP9. Ele que basicamente vê ali estando a bordo do navio do governo, e ele vê ali partindo para cima de todo mundo. A gente até vê o Uzu, que na época era um membro da CIP9, ali tentando ali parar o Shanks para não roubar esse tesouro, mas no fim das contas essa Akuma no Mi que eles diziam ser só uma fruta qualquer não é ali uma fruta qualquer. A gente mesmo começa a relembrar dos momentos em que o Shanks passou ali ao lado do Luffy, até o momento em que ele perdeu o seu braço e teve como ali a grande aposta na nova geração. E ele basicamente depois sentando ali numa cadeira e vindo beber um bom sake com o Ben Beckham, basicamente vê de que, bom, Beck, já não é hora de nós irmos pegá-lo? O One Piece. E meus amigos, será que o Shanks enfim vai começar a se mover rumo ali ao One Piece? Só que a gente vê de que enquanto isso ali no Novo Mundo, no quartel-general da Marinha, vemos a repercussão de que eles não podem mais deixar o exército revolucionário à solta. Por conta de tudo que aconteceu no Reverie, de todos os participantes que estavam lá, aquele que foi assassinado era um descendente de um dos 20 reinos fundadores de 800 anos atrás. Nefertari Cobra, que foi ali morto, algo que a gente não imaginava,
pelo Sabo. Algumas horas antes, eles atacaram Lara dos Tenryubitos na Terra dos Deuses, destruindo o emblema dos nobres mundiais, o monumento da pata do dragão ascendente, que era a marca basicamente que eles colocavam nos seus escravos. E aquilo foi como uma declaração de guerra. Os almirantes Fujitora e Ryukugyu comandaram as defesas da marinha, mas no fim eles conseguiram liberar o seu antigo companheiro Bartolomeu Kuma da escravidão dos Tenryubitos e todos escaparam. E ninguém imaginava ali de que eles iriam conseguir criar esse caos. Só que não foi apenas o Rei Cobra que foi assassinado, mas na mesma hora a princesa Vivi sumiu repentinamente de alguma forma. Eles ainda estão tentando investigar como esses casos estão conectados, mas é de se reconhecer que Alabasta está ali um caos. A gente mesmo vê de que não apenas Alabasta ali, como boa parte do mundo inteiro começa a ressoar de certa forma a essa meio que declaração de guerra de certa forma do exército revolucionário para cima ali dos Tenryubitos, do governo mundial e da marinha. A gente mesmo vê de que se tornou uma situação complicada, para dizer o mínimo, onde isso daí acaba se tornando tanto quanto complicado também pela tentativa de assassinato de um Tenryubito, São Carlos, e também ali a traição de certa forma de um dos outros Tenryubitos que ajudou ali o exército revolucionário a escapar. E parece que a maioria desses incidentes estão conectados ao Sabo. As chamas de rebelião deles estão se espalhando pelo mundo, o que tem inspirado ali a vários golpes revolucionários enquanto os reis estavam voltando do Reverie. A gente vê que agora é quase como se eles estivessem cultuando ele como um deus. Com o crescimento da lenda, pode-se dizer de que a influência dele é maior do que a do próprio Dragon, líder do exército revolucionário. E além disso, ainda temos a fama do Luffy, o Chapéu de Palha, que acabou sendo nomeado um dos 4 Yonkous. A gente tem de reconhecer de que a influência do agora nomeado Imperador das Chamas pode ser vista até no próprio mundo pirata, onde o próprio Sakazuki vê de que, independentemente do quão horrível ele tenha chegado ao posto de almirante de frota durante essa era infernal, eles veem de que eles vão tentar contra-atacar e acabar com todos eles. Enquanto isso, a gente basicamente vê de que a Robin descendo ali nas profundezas de Wano, chegando ali no quarto secreto do Kozuki Sakuya, que descendo ali ainda mais abaixo, nós vemos de que eles estão seguindo basicamente até a localização de uma outra coisa bem importante para o decorrer da história, onde até ali o próprio Sukiyaki, que não esperava que o Orochi e o Kaido soubessem sobre essa rota, mas eles conseguiram encontrar o Poneglyph rapidamente graças ali ao Jack, que era ali alguém da raça dos tritões que a gente não imaginava, e basicamente ele que conseguiu essa localização. Eles que até ali veem por que um tritão precisaria encontrar essa localização. E isso fica bem claro quando a gente vê de que ao fim ali desse porão, de todo esse caminho que eles estão seguindo, nós vemos então algo que não era de se esperar. O que eles estão vendo é o país de Wano de muitos e muitos anos atrás, de cerca de 800 anos. A Wano antiga completamente submersa. Ele não sabe exatamente como isso aconteceu, mas as únicas poucas informações que ele tem é de que há muito tempo atrás o país de Wano era maior e ficava no nível do mar e na terra na base do Monte Fuji. Em algum momento ele foi feito um muro para cercar a ilha. Como resultado, as águas da chuva acumularam-se dentro do muro e as pessoas abandonaram as suas cidades, que se tornaram inabitáveis. Eles construíram uma nova terra na encosta da montanha e isso se tornou o país que eles conhecem hoje, a atual Wano. E eles então chegam até o Road Poneglyph, que estava em Wano. E esse que basicamente é o terceiro que eles já encontram, só precisando encontrar mais um para chegar em Laugh Tale. E eles basicamente até ali veem de que a arma, se eles continuarem um pouco mais abaixo, é dito que eles iriam encontrar a dormente arma ancestral Pluton. E basicamente até ali, para remover a Pluton, as paredes devem ser derrubadas. Em outras palavras, abrir as fronteiras é destruir as paredes defensivas desse país e libertar uma das armas ancestrais. Só que aí vem a grande pergunta de por que
Oden, logo ali o Oden, que absurdamente bondoso, iria querer trazer à tona uma arma ancestral de volta para o mundo, sendo que ela teoricamente só traria guerra? Ou será que o que a gente conhece sobre as armas ancestrais realmente é verdade? Será que elas realmente são armas de guerra? Só que enquanto isso a gente vê de que, voltando para a luta contra o Ryukyu, o Momonosuke dizendo de que ele se recusa ali a deixar o Yamato lutar porque ele não quer estragar a saída do Yamato de Wano. Ele sabe muito bem de que o Yamato quer partir com os demais Mugiwaras, e ele também reconhece de que agora ele continuou a depender do Luffy, do Zoro e dos outros, mas é imperativo provar que aqueles que ficarão neste país podem repelir qualquer invasor sozinhos. Se eles ainda dependerem de pessoas que irão partir, como eles poderão encarar ali o futuro e dizer que o país de Wano será protegido por eles? O próprio Yamato entende isso daí muito bem, quando o próprio Momonosuke, pedindo a todo custo para que o Ryukyu saia daí, manda um Boro Breath que parte o peito do almirante ao meio, só que a gente vê de que ele obviamente ainda não morre apenas com isso. Ele basicamente ali começa, depois de se regenerar como uma planta, ele começa a sofrer da influência de um hack um tanto quanto inesperado. Um hack do rei que consegue atravessar uma ilha inteira, que basicamente é ali do Shanks. O Shanks que basicamente vê ali todo mundo, todos os novatos que estão ali na tripulação dos Piratas do Ruivo, espumando pela boca e desmaiados. Só que o Shanks falando ali com o Ryukyu, se questionando se eles não acham isso um pouco de covardia da parte da marinha. Ir atrás dessas mudas que acabaram de mudar a história dos piratas. Isso não seria um tanto quanto errado. Ele mesmo vendo ali a determinação da Hiyori, do Momonosuke, do Luffy e de toda essa nova geração. E ele mesmo se questiona se os governo mundial e a marinha estão com tanto medo assim da nova era. E basicamente a gente vê de que o Ryukyu então basicamente desiste de tudo isso, vendo de que já não tem mais a intenção de lutar contra eles, quando o Momonosuke chora agora com o fim de toda essa ameaça, e a gente vê ali o Luffy observando junto dos demais Mugiwaras toda essa luta e não indo fazer nada. Eles mesmos veem de que parece que não vão ter que ajudar no final, só que o próprio Luffy fica um tanto quanto orgulhoso ali do Momo, quando ali eles estranham ali de fato aquele hack de agora um tanto quanto impressionante, no qual o Luffy mesmo vê e sente um rosto familiar vindo à sua mente. Só que basicamente com toda essa movimentação da marinha, dos piratas, Yonkous, novos Yonkous, exército revolucionário, do governo mundial, a gente encerra esse vídeo e estamos cada vez mais próximos de encerrar com isso o arco de Wano, que provavelmente já deva acabar no próximo vídeo que eu vou trazer aqui pro canal. Mas eu já vou basicamente me despedindo de vocês, só que antes de ir embora eu agradeço imensamente ao apoio de todos vocês. Agradeço imensamente por tudo, espero também que tenham gostado do vídeo. E então, sem mais delongas, falou, valeus e fui!